Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os poderosos profetas do Senhor. Amém, povo abençoado. Que tempo tão poderoso. Eu estou tão grato que eu posso vir e contribuir para esta poderosa discussão que está acontecendo depois da mensagem de hoje. Nós vimos uma conversa muito importante que o Senhor está trazendo para a igreja e a missão, a jornada para entender o arrebatamento da igreja desde que nós começamos esta jornada para trazer a mensagem do arrebatamento para vocês, das quais vocês estão muito cientes, que a missão primeira, principal, desde que fala com vocês, tem nesta dispensação. Nós sabemos que há uma outra dispensação que está vindo, muito brutal, muito violenta, e eu diria que é a mais severa dispensação, até mesmo a graça que estará disponível naquele tempo, depois desta dispensação, é muito severa. Eu posso caracterizar como uma graça severa. Então este é um tempo muito espantoso, quando o Senhor Todo-Poderoso está falando desde o céu, por vós, comigo, que o próprio Messias, falando comigo depois da mensagem do arrebatamento e vindo para confirmar que tudo que eu disse para vocês a respeito do arrebatamento da igreja é absolutamente verdade. E também que é verdade que ele prometeu glória. Se você olhar na Bíblia, no livro do Gênesis até Apocalipse, você vai descobrir que está cheio de promessas. O Deus Todo-Poderoso, desde a queda no jardim, o que eu chamo o templo do jardim, porque era um tipo de adoração, aquela adoração que caiu lá. Então, desde aquela queda até o paraíso restaurado no livro do Apocalipse, você vê que toda a Bíblia está cheia de promessas. O Senhor Todo-Poderoso agora está prometendo para a humanidade que se você andar fielmente comigo, se você tornar-se justo diante dos meus olhos e fiel e santo, então eu vou te dar o seguinte. Então toda a Bíblia está cheia de promessas, e isto vem um tempo tão pivotante, quando nós estamos por um passo para entrar na dimensão da eternidade, e nós vimos que muitas pessoas guardam seus tesouros no banco, eles guardam seus tesouros nos tesouros lá fora dos bancos centrais, das reservas federais, muitos tesouros colocados, os tesouros deste mundo. Entretanto, para nós como cristãos, o Senhor está dizendo muito claramente que os nossos tesouros estão na Bíblia. Então, a Bíblia agora, enquanto lidamos com este tesouro de participar da natureza divina, essencialmente a glorificação da igreja, você vê que o Senhor agora está guiando a igreja e dizendo, veja para você o seu tesouro. Elas estão embancadas, elas estão depositadas na Bíblia, na palavra. É para lá que ele está dirigindo a igreja, para esses tesouros ocultos, eu disse. Novamente vou repetir aqui, que apenas tentar imaginar e vislumbrar que a humanidade, o homem caído que você vê executando as suas vidas na terra agora, pudesse participar da natureza divina de Deus, isso seria o máximo escândalo da graça. Seria um escândalo. Seria a questão mais que poderia causar indignação, que Deus agora diz que o homem pode participar da sua natureza divina. Então, a glória dele que pertence a ele mesmo, agora ele faz um convite para a humanidade, para o homem caído, para vir e participar da sua natureza divina. Eu podia apenas mencionar alguns a respeito da natureza divina de Deus e você ficaria chocado. Então,
Então é para isso que o Senhor está convidando a igreja para participar. Nós sabemos que a natureza divina de Deus é constituída por imortalidade, incorruptibilidade, e Ele está dizendo que baseado na glória de Deus, na sua glória e bondade, agora a humanidade está sendo ajudada pelo poder divino para escapar da corrupção do mundo, que é causada pelas cobiças desta vida. Se você abrir no livro de 1 João 2, versículos 15 a 16, você vê que a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a cobiça desta vida, você vê que todos esses desejos pecaminosos são os que corrompem os desejos dos homens. É impressionante. Então, desde a queda no jardim, os desejos humanos foram corrompidos. Em outras palavras, que os desejos dos homens deveriam ser desejos santos, os desejos do próprio Deus antes da queda. Então é por isso que você vê que o Senhor Jesus prometeu que Ele iria nos libertar da corrupção do pecado. E então, Ele coloca um processo de transformação, arrependimento do pecado, perdão de pecado, libertação do pecado, e uma nova criação, o papel do Espírito Santo. E ele diz que ao fazer isso, ele está ecoando lá atrás. Lembre-se que Gênesis 1, 26, a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, mas por causa da queda, eles caíram daquelas imagens e semelhança de Deus, da nova criação que Jesus trouxe, essencialmente é para restaurar aquela imagem e semelhança de Deus. Então Ele promete te libertar do pecado. Mas você vê que o desejo do homem está totalmente corrompido pelo pecado, pela queda do jardim. Então, é virtualmente inacreditável, impensável, inimaginável que a natureza divina, a natureza humana, como você vê agora ela, pode ser totalmente transformada a ponto de participar da natureza divina de Deus. No livro de Tiago, em Gálatas, Marcos, Filipenses, Colossenses, você pode começar agora com Gálatas, capítulo 5, eu vou ler do 16 em diante. Ele está enfatizando a natureza divina. Ele diz, por isso, que finalmente, agora vai ser totalmente... Quando ele diz que agora a sua velha natureza vai ser destruída para agora você participar da natureza divina, isso é inacreditável, isso é escândalo da graça, impensável, alarmante. Então ele diz, Gálatas 5, eu estou apenas fazendo isso para enfatizar para vocês o tesouro da graça, o tesouro da salvação nesta hora, porque essa é a hora de agarrar a salvação de Cristo e ter certeza que você vai escapar da condenação que está vindo. Gálatas capítulo 6, 5, eu vou ler do 15 em diante. Então eu digo, andem pelo Espírito e vocês não satisfarão as concupiscências da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, 17. E o Espírito que é contrário à carne. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu vi a igreja subindo. Eu vi aqueles que foram transformados de forma bem-sucedida e subindo e entrando no reino glorioso de Deus. É uma visão tão espetacular e magnífica para se contemplar. É uma visão chocante porque eles entraram completamente até desaparecer. Então eu estou falando com vocês lá no limiar da eternidade. Então você pode imaginar o peso das minhas palavras neste tempo, dentro da balança do Deus Todo-Poderoso, a balança eterna do Senhor. Então ele está dizendo aqui que você tem que andar pelo Espírito, versículo 16, porque então você não satisfará os desejos pecaminosos deste mundo. 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne.
Ele diz, eles estão em conflito constante, em batalha e guerra um contra o outro, de modo que vocês não podem fazer o que vocês desejam fazer. Então é por isso que eu disse que é incrível, inacreditável pensar que o homem, desta forma agora, vai um dia compartilhar da natureza de Deus. Então, vez após vez, eu tenho vindo até vocês e descrito a inacreditável e indescritível glória de Deus que está lá presente no trono do Deus Todo-Poderoso. A glória de Deus que se manifesta quando o Messias vem falar comigo. Toda vez que ele vem para falar comigo, a glória é insuportável. A glória é uma glória temível. Eu até descrevi o som sibilante, o tipo de som da temível santidade que se manifesta e que consome quando a glória flui, quando o Messias vem para falar comigo a respeito desta missão. Então, ele está dizendo que há um conflito entre a carne e o Espírito. E ele diz, eles estão em constante conflito um contra o outro para que vocês não façam o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Versículo 19 de Gálatas 5. Ora, as obras da carne são manifestas. Agora eu quero que vocês apreciem a transição, a transformação que o Senhor gravou nesta poderosa palavra quando ele faz o convite para você participar da natureza divina, o potencial e o poder que está residente nestas palavras e a cascata que deve te transformar até o ponto onde você vai participar da ordem divina. Você vai apreciar isto agora aqui. Você vai apreciar o poder transformador do sangue de Jesus. Ele está falando das obras da carne, que é onde a igreja está. Agora você imagina mudar disso para onde você é glorificado e participa da natureza divina que diz respeito a vocês. Ele diz, as obras da carne são óbvias: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, ataques de ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias, até mesmo orgias sexuais e coisas semelhantes. Então vocês podem imaginar por si mesmos de onde ele está intencionando mudar a igreja, até que a igreja participe da natureza divina de Deus. Então, ele diz que essa participação na natureza divina de Deus não significa divinização. Você não vai se tornar Deus, Deus vai continuar sendo Deus, mas ainda assim é impensável, é inimaginável que a partir de tudo isto alguém poderia se mover para a perfeição moral que define a ordem moral de Deus, a natureza de Deus, a excelência, a onipotência, onisciência, todos estes princípios. Poder sobrenatural, como nós veremos em um momento quando eu definir para vocês a natureza divina de Deus, a ordem divina de Deus. Mas somente imaginar que a humanidade vai sair da imoralidade sexual, que está em imoralidade sexual e pureza. E ele está falando, nós estamos falando de um Deus separado que não tem nada a ver com esses pecados. Ele é totalmente separado disso. Como ele poderia admitir o homem caído para dentro da sua ordem divina, para a sua natureza divina? Você sabe que a divindade de Deus não pode ser compartilhada. Então, agora ele faz um convite para convidar vocês para sentar com ele nesta mesa e compartilhar da natureza divina dele. Isto é uma questão inacreditável. Quem poderia rejeitar isso? Por isso, este é o momento para correr e agarrar a salvação. Mas ele diz que ele está te tirando da imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ataques de ira, egoísmo, ambições egoístas, dissensões, facções e inveja,
embriaguez, orgias sexuais, você pode imaginar quão imundo e coisas semelhantes. Eu os advirto como já antes os advertis, que aqueles que vivem assim e praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí está agora. Então tem que acontecer uma transformação. Nós vamos apreciar o poder transformador do sangue de Jesus. Então, daqui nós fomos para o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, para sermos participantes da natureza divina. Mas ele diz que o fruto do Espírito, então agora você vai ver os particulares de Deus, as particularidades, a identidade que ele quer trazer para vocês. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Você vê que aqueles que participam da natureza divina de Deus terão isso, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Então ele diz, contra estas coisas não há lei. Por quê? Porque estas são as características de Cristo. Estas são as características particulares de Deus. E contra essas coisas não há lei. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, nosso Senhor e abençoado Salvador, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então ele centraliza a cruz nesta missão para alcançar a ordem divina de Deus. Então a pergunta se torna, como que a igreja deste dia presente pode se tornar participante da natureza divina de Deus se eles são totalmente dominados pela carne? Eles estão literalmente não crucificados, abandonaram a cruz, abandonaram o sangue, abandonaram o arrependimento, abandonaram a justiça. Então, eles decidiram tomar uma cruz falsa de plástico. Então, esses são os grandes desafios que o Senhor está colocando aqui e o despertamento que esta mensagem está trazendo para a igreja, para que agora você mude e abrace a verdadeira cruz e sangue de Cristo. E ele diz, aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então ele diz, se vivemos pelo Espírito, ele está te pedindo para viver pelo Espírito. Então, andemos também pelo Espírito e não sejamos presunçosos provocando uns aos outros. Então você pode imaginar que nesta pequena descrição eu já estou definindo a jornada para vocês. A jornada que o Senhor se determinou a dar com vocês para trazer a vocês uma total transformação à sua vida. E eu disse que naquela transformação, a não ser que o homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E nesta transformação, se você ler o livro de João, capítulo 3, versículos de 3 a 7, ele diz o seguinte. Ele diz, vamos começar no versículo 3. Ele diz, Jesus respondeu, isso é Jesus falando com Nicodemos, em verdade, eu lhes digo, se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemo diz, mas como alguém pode nascer de novo? Como alguém pode nascer de novo se já é velho? Nicodemos perguntou. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe para renascer. Então Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus a não ser que nasça da água e do Espírito. O que nasceu da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário você nascer de novo. Então ele continua para descrever o Espírito Santo. Então este nascer de novo que ele está levantando lá muito poderosamente, se você agora abrir no livro de 1 Coríntios capítulo 5, 70, é isso que ele diz. 1 Coríntios capítulo 5, é 2 Coríntios capítulo, 2 Coríntios 5, 17, veja o que ele diz lá, ele diz, portanto, se alguém está em Cristo Jesus,
já é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que as novas já chegaram. Então ele conclui no 21 dizendo, primeiro 21. Deus, aquele que não tinha pecado, Deus o fez nosso pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esta é a transformação da qual ele está falando, que você tem que se mover totalmente, onde antes havia orgias, feitiçaria, rebelião, desobediência, injustiça, impiedade, tudo isso que ele descreveu, caracterizando a natureza divina. Agora, para a natureza divina de Deus, a justiça de Deus, isso é inacreditável, que Deus tem um plano tão poderoso para a igreja. Então você fica pensando, por que as pessoas deveriam rejeitar a salvação de Jesus? O livro de Tiago, capítulo 1, Tiago 1, a partir do 13 e 14, ele diz, quando alguém for tentado, jamais dirá, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele também a ninguém tenta. Mas cada pessoa é tentada pela sua própria, quando ele é arrastado pela sua própria cobiça e é seduzido por ela. Então, no versículo 13, ele apresenta a natureza de Deus. Quando você está na natureza divina de Deus, você jamais pode ser tentado. É uma vida santa. É uma vida de pureza. Então, movendo a humanidade de onde ele está hoje para aquele nível de pureza, isso é muito poderoso, povo abençoado. Se você olhar o livro de Marcos 7, 20 e 21, ele diz o seguinte, e ele continuou, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois é do interior do coração dos homens que vêm os maus pensamentos. Novamente ele está descrevendo a natureza divina. Nós tivemos a primeira narrativa, agora a segunda narrativa, ele diz, imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, que é uma forma é a pior forma de imoralidade, onde alguém se despe e anda nua. Então, isso é esse tipo de lascívia. É alguém simplesmente se despe e pula em cima de uma mesa. É esse tipo de comportamento. Você imagina de onde Deus está removendo o homem? Ele está dizendo imoralidade sexual, roubos, assassinatos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, a lascívia, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todos estes males vêm de dentro do homem e corrompem o homem. Então você pode imaginar que Deus, que é separado de tudo isso, Ele quer compartilhar a sua natureza com pessoas que têm esse tipo de pecado. A graça de Deus deve ser inimaginável, impensável, povo abençoado. E o Deus que quer compartilhar isso com vocês é o Deus Altíssimo. Em Colossenses 2:9, ele diz o seguinte, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, enquanto eu começo a encerrar e fechar, Colossenses, capítulo 2, versículo 9, ele diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em forma corpórea. E também em Cristo, Ele é a cabeça de todo o poder e autoridade dele, vocês receberam a plenitude. Então você pode imaginar quando ele decide vir e libertar vocês e fazer de vocês a imagem e semelhança dele, atrair vocês para perto da natureza divina de Deus, mas veja de onde ele está tirando vocês. Deus deve amar o homem tanto, até mesmo
para ele pensar de compartilhar com vocês a natureza divina dele, aí a natureza divina de Deus é o contrário do que nós vimos que é a natureza divina, que é totalmente aberta e suja. A natureza divina de Deus é santa e justa. No livro de 1 Pedro, a natureza divina de Deus é santa e justa. 1 Pedro, capítulo 1, ele diz o seguinte, 1 Pedro 1, 13 até o 16, ele diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes está sendo dada quando Jesus Cristo for revelado. Esta é uma escritura do arrebatamento da igreja. Nesta igreja também está inserido como você deve se preparar. Ele diz a mente alerta, totalmente sóbrios e colocando toda a sua esperança na graça, na salvação, que lhe será dada quando Jesus Cristo, o Messias, aparecer, a revelação de Jesus Cristo naquele dia. Então, aqui, enquanto ele está definindo a santidade de Deus, esta é a escritura que descreve o arrebatamento de Deus. Mas agora aparece a generosidade de Deus a ponto de te compartilhar como você deve se preparar e falando da esperança que vai ser trazida para vocês. No versículo 14 ele diz, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos desejos malignos de outrora quando viviam na ignorância. Ele está dizendo, veja, somente os ignorantes do Evangelho e da Graça podem viver daquela forma que está descrita lá em cima da natureza divina. Então, hoje há uma contradição, porque há pessoas na igreja que ainda estão vivendo em imoralidade sexual, em lascívia, nudez, orgias, dissensões, todas estas coisas que foram descritas da natureza divina estão na igreja. Aqui, ele exonera a graça de Deus, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do arrependimento. Ele diz, nunca, jamais. Ele diz, somente aqueles que são ignorantes. Como você pode viver com os desejos malignos que você tinha quando você vivia na ignorância? Agora que você sabe da graça salvadora de Jesus, não tem como você continuar vivendo e fazer o que a igreja de hoje está fazendo. Então ele continua dizendo no 15, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então a natureza divina de Deus é santa e justa. Total santidade e justiça. A natureza divina de Deus é a soberania de Deus. Deus é soberano. A natureza divina de Deus é a perfeição de Deus. Deus é perfeito. Ele é totalmente perfeito. Em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. O livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Ele diz o seguinte. Ele diz, o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Acima de todas estas virtudes, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, em perfeita unidade. Deus é perfeito e então ele exige perfeição da parte de vocês. Em outras palavras, ele está dizendo que a natureza divina de Deus, da qual vocês estão sendo participantes, convidados a participar, é excelência moral. Ele está dizendo perfeição moral. Ele está dizendo imortalidade, incorruptibilidade, bondade, controle, domínio próprio, misericórdia, gracioso, longânimo, bondoso. Você pode ter toda uma lista e você pode pegar na Bíblia toda uma lista para te mostrar como Deus tem sido bom para você. Então ele está dizendo que ele é santo, ele é justo, ele é sem pecado, ele é soberano, ele é perfeito.
Ele não muda. Ele é fiel. Então vocês veem que maravilhosa disposição de amor que Deus avançou para nós, a igreja, fazendo, eu nem sei, é um convite afrontoso para um homem que está em imoralidade sexual, orgia sexual, abortos, adultérios, mentiras, enganos e tudo isso. E agora ele está convidando-os para compartilhar na sua exclusiva natureza, que é exclusiva somente de Deus, a natureza divina de Deus. Vocês então entendem, povo abençoado? É por isso que eu achei que este é um momento tão poderoso na igreja, até mesmo a igreja poder participar desta conversa, que é uma conversa divina, que agora ela possa saber que ela não pode abusar da graça, jamais. É uma graça poderosa, uma graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem poder sobrenatural, do qual você pode compartilhar em alguma dessas coisas. Ele é o governante do universo. A sua natureza divina, como governador do universo, ele disse que vocês vão participar disto. E ele está dizendo onipotência, onisciência, excelência moral, domínio próprio, santo, perfeito, amoroso, não pode fazer nada errado, nunca muda, totalmente confiável, não pode mentir. Que convite tão maravilhoso. Obrigado.